É só isto que eu te quero perguntar. Queres ser uma ave rara ou apenas mais uma ovelha no rebanho? Meus queridos e minhas queridas, bem-vindos a esta 10ª edição em que eu e o meu querido amigo José Paradinha, que nunca falha, Sempre, sempre, sempre. estamos aqui a discutir temas do domínio do oculto, da vida, sei lá, o propósito da nossa presença neste mundo e depois ali pelo meio acabamos por falar em investimentos, em negócios, em empresas cotadas na bolsa. José, bem-vindo! Obrigado. Cá estamos para mais um Olha, webinário. já é a 10ª edição, já viste? Já passou algumas vezes. Já passámos vários momentos, hum, de muita subida, de muita descida e estamos aqui de 6 em 6 meses, sempre sem falhar para falar sobre isso, sobre os erros que cometemos, sobre as emoções que aprendemos a gerir ou que ainda não aprendemos a gerir. Mas olha, antes de mais, eu queria discutir um bocadinho contigo, José, e com as pessoas que estão do outro lado, aquela questão que nós falámos no último webinário, há 6 meses, que é vermos a nossa vida profissional como se fosse um jogo em 4 níveis. É giro os jogos porque tem vários níveis, nós vamos passando e deixa-me pôr aqui a imagem. Mais uma vez, quem está no TikTok não vai ver esta imagem, só está no YouTube, Facebook e Instagram do Pedro Silva Santos. Estava a falar de mim na terceira pessoa, como aos jogadores de futebol. Mas olha, José, esta imagem aqui, hum, que eu pedi ao nosso querido amigo ChatGPT para nos fazer, são os tais 4 níveis da nossa vida profissional. Antes sequer de falarmos em investir, temos que ter dinheiro, certo? Temos que ganhar dinheiro. Portanto, eu gosto muito de ver a vida, tenho vindo a desenvolver a minha vida profissional nestes últimos anos, neste formato. Ter um emprego, criar o próprio emprego, transformar o próprio emprego que nós criamos em negócios que funcionam sem nós e depois, com o excedente, em termos financeiros, investir em negócios. Tu, como é que tens desenhado a tua vida? Desenhaste também a vida de forma a passares assim estes 4 níveis na tua vida profissional? Sim, desde o meu início foi estes desenhos, Fazem é sentido para mesmo ti? que a minha vida desde o início foi trabalhar para outros, hum, hum, criar o meu próprio emprego. hum, Ou seja, mas enquanto trabalhas para outro, não há problema nenhum em trabalhar para não, outros. não, não, não. A única questão é o que nós conseguimos ver aqui neste desenho, trocas o teu tempo por dinheiro. Nesta fase, basicamente, tens um patrão, tens um emprego, não é? E não fazes mais do que trocar o teu tempo por dinheiro, certo? Uhum. Sim, sim, Isso isso incomodava. muito, muito. Porque Incomodava-te muito. tu estás limitado às horas de trabalho que são 24 horas por dia. Se tu não dormires, nem comes, nem vives. São Uhum. só 24 horas. Não, e o teu patrão não te quer pagar horas extra e, portanto, mesmo que trabalhes mais do que as 8 horas, muitos deles nem querem que tu trabalhes mais do que as horas normais, Mas porque mesmo que tu trabalhes as horas extra, tens que dormir, não é? tu Tens trabalhas as horas extra e depois só és pago pelas horas extra que tu fizeste, não és pago por mais. Uhum. O E livro Pai Rico, Pai Pobre mexeu contigo? eu quando o li percebi que realmente eu tinha feito um bocado tudo daquilo que estava escrito no Pai Rico, Pai Pobre. Uhum. Porque, ah, nós até no nosso próprio negócio, hã, se o negócio depende de nós, nós só estamos a ser pagos pelas nossas horas. É Ou seja, muito já mais passaste ao nível 2, não é? Portanto, uhum. já deixaste o teu emprego, passaste a criaste o teu próprio emprego. Ou seja, és o teu próprio patrão. Isso é bom ou é mau? Pode ser uma armadilha. É uma armadilha das gigantes. Foi? Mas é bom que a gente não saiba. Eu continuo a Uhum. achar que é bom que a gente não saiba, porque se a gente soubesse no que se vai meter, hã, acho
que nós tínhamos medo de criar o nosso próprio negócio, porque os primeiros anos são duros, são Uhum. muito duros. Mas pronto, trabalhas muitas horas, se calhar, até chegas a pensar: "Bem, eu quando trabalhava para um patrão, trabalhava horas extras e pagava umas horas extras. No meu próprio emprego, eu sou o pior patrão de mim próprio, nem a mim próprio pago as horas extras", não é? Exatamente. Muito bem, então e depois sentiste essa armadilha quando criaste o teu próprio emprego, portanto já eras patrão, portanto já gerias o teu tempo, trabalhavas, tinhas mais liberdade, não é? Mas ainda assim continuavas, como diz aqui, a trocar horas de trabalho por dinheiro, Sem certo? dúvida, Muito sem mais horas de dúvida. trabalho, se calhar por menos dinheiro na fase inicial. Na fase inicial é sempre. Então e como é que foi o chip de, hum, tenho que começar a pôr isto a funcionar sem mim. Quando é que sentiste essa necessidade de dar o salto? Sentiste que deixaste de crescer? Como é que foi? E no meu caso, foi como é que foi? Foi que eu percebia que não conseguia crescer, Não que tinhas estava mais horas no limitado, dia? às horas do dia, não dava para fazer mais. Uhum, E quando tu estás a produzir, tu só produzes até um certo ponto. Tu tens que começar a delegar muitas das coisas, porque não consegues fazer mais que aquilo. E então foi quando começámos a delegar, neste caso, no meu caso, a delegar mais coisas, a ter mais pessoal a trabalhar, né. Nós ainda precisamos de pessoal para trabalhar, a delegar mais algumas coisas. Mas mesmo assim, a nossa função ainda era ainda é, neste caso, um bocado importante neste negócio. Neste uhum. negócio ainda temos alguma importância. Hã, mas começámos hoje em dia a ter muito mais tempo livre que o que tínhamos no início, porque começámos a perceber quais eram as coisas que nós poderíamos pôr outras pessoas a fazer para nós termos mais tempo livre, para Essa pensar. questão sim, era isso que eu te ia questionar. Essa questão do tempo livre, hã, muita gente já me disse: "Ó Pedro, mas eu não quero tempo livre, eu quero mais dinheiro. Eu quero ganhar mais dinheiro, não quero ter mais tempo livre". Quando tu estás a dizer, sentiste a determinada altura que precisavas de ter tempo livre, porquê que sentiste isso? Porque já estavas a ganhar dinheiro suficiente? Sentiste que por teres as mãos na massa no negócio, o negócio não crescia? Para que é que querias Sim, mais tempo? queria mais tempo para perceber como é que eu podia não crescer esse negócio, mas crescer outros negócios. Uhum, Porque quando eu estava com a mão na massa, eu só conseguia pensar nesse negócio, mas estava limitado a pensar nesse negócio e a não o fazer crescer, porque estávamos já naquela roda do rato, na roda sempre na mesma coisa, aquilo até funcionava, estávamos a ganhar dinheiro, mas funcionava, rolava, rolava, mas não te dava tempo nem espaço para tu pensares que podias criar outras coisas. uhum, Foi no meu caso foi isso que mais me levou a querer tempo livre, para pensar noutras coisas, pensar fora do meu daquele negócio só, o meu negócio a trabalhar, mas pensar fora só do meu negócio, Tu achas que noutras só coisas. queres mais tempo livre quando já ganhas dinheiro suficiente para cumprir as tuas necessidades Sim, básicas? isso sem dúvida. Uhum. Tu Senão tu até lá já só s pensas no dinheiro, não é? tu até lá só pensas em fazer cada vez mais dinheiro, Uhum. e enquanto tu não fazes o dinheiro suficiente. E o dinheiro suficiente foi o que me levou, hoje em dia eu penso mais nisso, o O que dinheiro é isso? suficiente é relativo para várias pessoas. Para mim pode ser um, para a pessoa ao lado de mim pode ser outro. E nós temos é que perceber qual é o dinheiro suficiente que nós precisamos. Como é que foi definido para ti o dinheiro suficiente? Era um valor ou era cobria determinadas obrigações financeiras? O Nunca que era foi um isso? valor, nem nunca foi. Foi eu perceber que tenho dinheiro suficiente aplicado para nunca mais passar fome na vida. Porque Uhum. eu tinha sempre muito problema se eu poderia voltar a passar algum tipo de fome. Fome mesmo. E então eu estava concentrado naquilo. Eu tenho que ter, Quando é que ah, passaste ah, fome?
A minha infância não foi das mais, e eu vi a minha mãe a dizer que hoje não precisava de jantar, porque, nem tinha fome. E Hum, hoje percebo que ela não precisava de jantar porque não tinha fome, porque ela tinha que pôr a comida na mesa para os filhos. E isso hum, foi quando me deu aquele shift: "Não, tu tens que ganhar tanto dinheiro para nunca mais passares fome, nem as pessoas à tua volta passarem fome". Mas limitou-me. uhum, Limitou-me a só trabalhar, trabalhar exato. todas as horas e ser bem pago pelas horas, porque sempre fui bem pago pelas horas. Mas Mas ao tu mesmo tempo seguias essa questão de, hã, nunca mais sentires isso de passar sim, fome ou sim, sim. nunca mais teres dinheiro, estares limitado em termos de dinheiro. Estar limitado de eu me preocupar: "Será que eu para o próximo mês tenho dinheiro para a comida?" E eu Para tive pagar as que contas. preparar isto então era trabalhar e era só trabalhar. Uhum, Mas também me limitou a não criar outras coisas. E eu quando percebi que o tempo livre me deu para eu criar outras coisas, que então já não era trocar horas de trabalho por dinheiro, aí foi quando o shift mudou. Mas uhum. demorou, foi muitos anos, foi alguns anos a só trabalhar no meu próprio negócio, eu fazia Uhum. isso, não é? E então foi aquela corrida. Hoje em dia não, eu percebi, passei essas outras fases todas para perceber: "Não, não, não, tu tens de ter tempo livre para pensares em coisas que te podem trazer o dinheiro para te matar a fome, se tu precisares", não é o caso, nem nada do género, Já mas não é o caso, mas já já não foi é o o caso. caso, Uhum. graças ao trabalho que tive, mas sem tu precisares trocar horas, porque tu só consegues fazer 24 horas por dia. Tu falas nos teus livros e nas conversas que nós já tivemos do desmaiar. Eu não sei se desmaiei ou não. Eu sei que já tinha que ser guiado. A minha mãe é que me orientava: "Olha, mas Uhum. tu precisas de comer. Olha, não tens Exato. vitaminas, compra vitaminas", coisas do género, porque Começavas a esquecer-te onde é que deixavas as coisas, tudo, não? tudo. Isso Pois. eu já tinha que Naquela pedir à fase minha mãe maior para me colocar cansaço era isso, onde é que estacionei o carro? Onde é que era horrível. esse tipo de coisas. Sim. E então foi quando eu percebi que eu não conseguiria nunca mais passar daquele nível. Eu estava, ganhava, mas só trabalhavas, só trabalhavas. E então é É, quando a gente tem que passar para o próximo nível. eu comecei a sentir isso nos livros. Eu não sei aqui no TikTok se me conseguem ouvir bem, digam aqui se me ouvem bem ou não. Acho que nas outras redes sociais está tudo a ouvir-me bem. Diz aqui o Paulo Silva, sim, sim, fixe, perfeito. Uhum. E ouvem também quando fala o José Paradinha, certo? O que é que eu estava a dizer? Eu lia nos livros que outras pessoas tinham, está top, diz o Paulo Silva, maravilha. Impecável. Hum, Outras pessoas tinham, sei lá, vários negócios, o tipo, não sei o quê, que tinha 10 empresas. E eu pensava assim: 10 empresas? Eu criei o meu próprio emprego, eu trabalho 16 horas por dia no meu próprio emprego. Como é que este gajo tem horas suficientes por dia para estar a trabalhar em 10 empresas? E a questão é mesmo essa, que é, a mudança, o botão tem que mudar, que é tu não consegues, como tu disseste, José, e muito bem, tu não consegues estar naquela fase, deixa-me partilhar aqui novamente a imagem, tu não consegues estar nesta fase de criaste o teu próprio emprego, és patrão, continuas, tens muito mais liberdade, mas continuas a trocar horas de trabalho por dinheiro, não consegues ter mais do que um ou dois trabalhos. É a mesma coisa que as pessoas dizem que, eu para pagar contas preciso ter dois empregos, três empregos. Pá, eu já tinha um emprego que me ocupava 16 horas por dia, que era o próprio emprego que eu tinha criado. E eu começava nos livros a questionar: será que estão a contar-me a verdade? Será que este tipo tem mesmo 10 empresas? Será que. E então eu tentei perceber nos livros como é que outros estavam a fazer para ter coisas que funcionavam sem eles. E foi aí que eu comecei a deixar de ser perfeccionista, começar a contratar e a ter instruções de trabalho como se fossem receitas para entregar às pessoas como fazer, porque até ali só eu é que sabia fazer, portanto estava tudo na minha cabeça. Por isso é que eu tinha que trabalhar as 16 horas por dia, porque mesmo o que os outros faziam eu tinha que ir lá verificar. Não sei se te acontecia isso, José. Completamente. E eu estás a falar com um gajo.
perfeccionista, super perfeccionista que no que fazia, homem de receitas, receitas de cabeça, apontas nos livros Mas tu pessoais tinhas dele, mesmo que ir verificar o trabalho dos outros ou tudo. só tinhas a mania que tu é que tinhas o Tinha a conhecimento? mania que eu é que era o melhor do mundo e que ninguém sabia fazer como eu. Exato, era como eu. E Mas e pronto, está tudo bem, só que a questão é que nunca sais dali. não conseguia fazer mais nada. Uhum. Pronto, então foi isso que me aconteceu, foi perceber: "Ok, eu ou começo a delegar, a construir um sistema para isto funcionar sem mim, porque eu preciso de tempo para desenvolver outras áreas de negócio, eu preciso de tempo para mim, porque eu estou a engordar". Na altura era o que eu pensava: "Epá, eu estou a engordar, eu já me dói tudo, prendem-me as costas ao final do dia", tinha lombalgias, trabalhava horas a mais sentado ou trabalhava horas a mais, muitos quilómetros de carro. Epá, havia anos que fazia 60.000, 70.000 quilómetros no ano de carro. Era um estouro do caraças, estás a ver? Isto em termos de saúde é horrível, em termos de stress, de ansiedade, de más posturas, de tudo. É horrível o que tu estás a fazer ao teu corpo e à tua mente, não é? Com isso. E foi aí que, com muitos livros que eu li, consegui passar, do nível 2 da vida profissional, criar o meu próprio emprego, para criar negócios que funcionam, sem a minha intervenção direta, e mais tarde passar a investir em negócios, que foi aí é que foi a grande mudança, foi eu perceber que, ok, se eu consigo desenvolver ideias e depois ter receitas, sistemas para meter isto a funcionar sem mim, quando eu percebi que podia investir em empresas cotadas na bolsa, empresas que eu até usava, como o Facebook, o Instagram, tudo que pertence à Meta Platforms, o YouTube, que pertence à Google. Eu assim, espera aí, aquele sistema que eu criei, ou aquela rede de sistemas que eu criei para ter as coisas a funcionar sem mim, eu posso ter acesso a isso se eu comprar ações de determinadas empresas? Eh, Quando é que tu te apercebeste que comprar ações de empresas cotadas na bolsa era isto, era aquele sistema mágico que tu tinhas desenvolvido para os teus negócios funcionarem sem ti, mas agora teres as mentes mais brilhantes do mundo a trabalhar para ti? Quando é que percebeste isso? Quando eu percebi isso foi quando eu comprei a primeira ação da primeira empresa Qual é que foi? numa a primeira ação que eu comprei, Apple. Ai, foi? Em 2000 e Eu quê? eu e comprei uma ação. Eu Uma. estava a testar, sabia que era aquela empresa que eu queria comprar e comprei uma ação porque eu não percebia depois como é que funcionavam as comissões, e então depois de comprar uma ação eu analisei tudo, porque eu Uhum. sabia que era aquela empresa que eu queria comprar. A verdade é que foi isso. As minhas 3 primeiras ações são Apple, Amazon e Meta. Ih, caraças, a sério? Eu Mas não mas com mas com base em quê? Achavas que aquilo era tipo, compra e porque logo se vê o que é que acontece, ou não, já porque tinhas noção que passavas a ser acionista? eu já tinha noção que eu passava a ter um bocadinho e tinha, na altura, Mark Hum. Zuckerberg, tinha, ah, time qualquer coisa, o da Apple, tinha, acho que ainda na altura estava o Jeff Bezos na Amazon, e eu percebia que aqueles eram os gajos que dirigiam a empresa que eu tinha um bocadinho dela. Que E como é aqueles que já gajos percebias isso? Porque a maior parte das pessoas achava que, mete lá 100 € e logo se vê, isto é casino, isto é jogar. porque ouvi muito e já ouvia muito o que tu falavas, já ouvia os erros que tu tinhas cometido e eu Uhum. percebia, realmente tem razão, e que já consumia. O meu dinheiro, como custou tanto a ganhar, eu não Ah, o dou de graça a ninguém. Eu não o coloco em sítio nenhum se eu não souber o que é que estou a fazer. E então, quando veio o shift, que eu podia comprar um pedacinho daquela empresa gerida excepcionalmente por esses gajos, eu: "Ah, como é que eu ainda não estes gajos percebi vão isto mais trabalhar cedo? para mim. Estes gajos estão a trabalhar no meu interesse". Porque Exato. a verdade é que eles têm o interesse em que nós acionistas estejamos bem, porque eles também são acionistas dela. Claro, exato. Eles são muito mais, eles são acionistas, muitos deles até maioritários, não é? Não tem nada a ver Sim, com sim, o sim. de pequenino. Nós somos o que então, se estes gajos são acionistas maioritários, estão a trabalhar nisto tão bem,
pá, espera aí, eles têm os melhores sistemas do mundo para ter estas empresas a cada vez faturarem, crescerem mais, os gajos incrível. Eu quero ter um bocadinho disso. E Uhum. então foi aí que eu comecei, a pesquisar muito sobre o tema e foi quando cheguei a ti, foi quando comecei eu não comecei a comprar ações quaisquer estupidamente. As minhas 3 primeiras, empresas foram essas. A primeira foi a Apple, mas foi só uma ação para perceber como é que aquilo as outras não, as outras que já comprei volume de porque percebia as E quando as compraste taxas que eram cobradas quando pela desculpa interromper, corretora. quando compraste Apple, já compraste naquele sentido bem, já que eu tenho um iPhone, vou pôr estes meninos a trabalhar para pagar o próximo iPhone que eu tiver que comprar. Eu eu por acaso não tenho iPhone. Ah, Mas não? percebia, Aham. um dos meus sócios tem iPhone, um dos meus parceiros no outro negócio tem iPhones e percebo o quanto eles estão, envolvidos no iPhone. E Enquanto eles estão vou dar envolvidos outro exemplo, por exemplo, eu tenho, isto são aquelas, chamadas love brands, que são as marcas que nos apaixonam. E que marcas é que são as love brands? As marcas que nos apaixonam são marcas de, que produtos, serviços que nós usamos regularmente. Por exemplo, Netflix. Eu, pá, sou fã, depois de jantar, sempre ver filmes, séries, documentários com a minha esposa. Então, se eu tenho uma subscrição da Netflix, porque é que eu não hei de poder usufruir também do crescimento dessa empresa? Porque é que eu não hei de estar, orgulhoso de: "Ok, é uma subscrição, mas isto é tipo tirar dinheiro do bolso esquerdo para meter dinheiro do bolso no bolso direito. Eu dou à Netflix para a Netflix me dar de volta em valorização". Ou para as empresas, por exemplo, que pagam dividendos, me darem de volta valorização dos preços das ações, dividendos, de tempos a tempos. Tenho essa visão com a Amazon, porque eu compro, pá, todas as semanas recebo encomendas da Amazon, a minha esposa também gosta muito de comprar coisas na Amazon, então eu cada vez que compro alguma coisa na Amazon, eu fico a pensar: "Eu estou a tirar do bolso esquerdo para meter no bolso direito, porque isto é a minha empresa". E quando alguém me diz: "Olha, eu comprei este chapéu de sauna na Amazon", eu digo sempre a mesma coisa e as pessoas já gozam. Eu digo: "Muito obrigado por comprares na Amazon". Porque como eu sou acionista, e a maior parte das pessoas até costuma dizer: "Comprei na tua empresa", e eu: "Pronto, já sei qual é, que é a Amazon". mas é a pura das verdades. Elas são um bocadinho da nossa empresa, apesar de nós não termos, gestão ativa, mas é que eu Uhum. também não queria ter gestão ativa, que os gajos que lá estão são bem melhores que eu. Claro, eu ia fazer o quê? Ia estragar. Eu se lá Eu metesse só as ia mãos estragar. estragava. E neste caso, sim, eu empresas, estas empresas que eu gosto, eu sou muito racional. Eu Uhum. até gosto muito da empresa, compro nela e tudo, mas eu não me apaixono pela empresa só porque eu gosto de beber Coca-Cola e vou comprar Coca-Cola. Ah, Isso ok. não, eu não Então, mas faço espera, muito olha, isso. está aqui no TikTok, estava aqui, o Paulo Silva estava a dizer: "Mas hoje em dia, nessas empresas fortes, não há muito a ganhar, ou há?". Ou seja, eu acho que a pergunta que o Paulo Silva está aqui no TikTok a colocar é: "Elas já são tão grandes, não é tarde para entrar? Uma Amazon já é tão grande, achas que vai crescer mais? Uma Meta Platform já é tão grande, achas que vai crescer mais?". Qual é a tua visão, José? A minha visão foi, eu tive essa conversa com um amigo há 2 ou 3 anos atrás, que ele também me dizia: "Mas essas empresas já são tão grandes, achas que elas vão crescer mais?" E eu: "Sim, eu acho que elas têm mais potencial de crescer mais que as outras, Uhum. porque elas já estão tão instaladas no mercado que têm todo o potencial. E vocês querem fazer 100% de quê? Este ano e para o ano já não fazerem nada? Não, eu contento-me que a minha empresa, como a Amazon, Meta, Apple, seja o que for, façam 20, 30% ao ano. Para mim está bom. Eu se Não, fizer e 20, estás a falar como se 30% isso ao fosse ano, uma treta. eu não quero apostar na próxima empresa que vai fazer 1000% este ano e depois Uhum. nunca mais faz nada e se calhar até vai cair. Eu quero estas empresas que me transmitam alguma confiança. Confiança que já são tão grandes.
que ninguém as vai Sim, olha, está aqui derrubar. o Luís Araújo no TikTok a dizer a Microsoft há 10 anos atrás já era grande e mesmo assim valorizou. Não, basta pensar nestas todas. Olha a Netflix, não é? A Netflix é absurdo o que ela a verdade é que estas empresas têm todo o potencial para continuarem a crescer. Uhum. Continuo a Agora, achar que elas têm todo o potencial. agora, qual é a grande questão? Aqui para todos que estão a seguir-nos nas várias redes sociais. Mesmo uma excelente empresa, e depois à frente já vamos falar o que é que são os critérios para nós identificarmos Uhum. excelentes empresas, aquelas que nós costumamos dizer que são as beldades que queremos ter no nosso harém, não é? Que está aqui neste coração com coroa, estas beldades todas. Mesmo uma excelente empresa pode ser um péssimo negócio se nós pagarmos demasiado caro por ela. Sem dúvida. Certo? Ou seja, é muito importante nós sabermos, vamos por exemplo aqui, quem está no TikTok não consegue ver isto, mas estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube, e Pedro Silva Santos vão lá procurar. Vamos, por exemplo, estamos aqui a falar da Netflix, vamos ver a Netflix aqui. Por exemplo, a Netflix, temos aqui valor intrínseco, eh, 81,7, ou seja, o que é o valor intrínseco? É o valor justo por ação em relação a tudo que ela tem gerado em termos de receitas, em termos de lucros. Há uma série de formas de calcular ou de estimar o valor justo por ação e nós guiamos sempre pelo valor justo. Porquê? Eu não quero estar a pagar mais do que as contas me mostram. Há aquela narrativa de: "Pois, mas daqui a 10 anos isto vai ser a próxima". Epá, eu essa história de um dia vou a Marte, eu tenho sempre muita dificuldade em entrar nesta história de um dia isto vai dar a volta e isto foi isso que me lixou, aqueles erros que eu cometi e que eu explico neste belíssimo livro, Bolsa, Dúvidas Reais, Resposta Sem Rodeios, foi em 2018, 19, aquelas empresas de produtos à base de cannabis. Lembras-te? Essa bolha? Sim, sim, sim. Lembro-me Eh, dessa bolha e foi houve aí que eu fo eu e perdi o foi meu dinheiro aí. e foi quando eu ouvi essa tua narrativa que me levou a pensar: "Eu nunca vou ser comido por narrativas. Exato, Eu não vou ser comido mais por narrativas de vai ser a próxima, exato. ai, Mesmo vai ser a mesmo próxima que vai fazer 1000% ao ano e vai exato. crescer". Não, não Não, vou na mesmo próxima. mesmo até as corretoras aparece lá as perspectivas de crescimento, não sei o quê, perspectiva 140%. Epá, futurologia, olha, nós até podemos fazer eu até trouxe uma coisa nova, nós podemos fazer futurologia. Eu tenho uma bola de cristal neste momento. E portanto, nós podemos fazer aqui a futurologia à vontade. Mas tudo o que dissermos em relação ao amanhã, ou a, pior ainda, a daqui a 10 anos, vale o que vale. Pá, Eu lembro-me no Vou Ser a Corretora e tinha lá perspectiva dos analistas de crescimento nos próximos 12 meses. E não vou dizer também qual era a empresa. sim, não digas. E a perspectiva que lá estava, eu achei curioso, que era, 3000% de crescimento nos E próximos 12 caraças, meses. é entrar agora! E eu olhei para aquilo e eu a pensar, eu sabia o que se estava a passar com a empresa. A Hum, empresa saiu não quero da dizer a bolsa. empresa. Não. A empresa é portuguesa, foi a Farfetch. Ui, era essa. Ai, que alegria que E se aquilo foi. dizia lá, na corretora, perspectiva dos analistas para os próximos 12 meses. Eu não me esqueço mais disso, 3000 e tal por cento de crescimento. E eu olhei para aquilo, então, mas a narrativa disto, ela não faz dinheiro, ela está a cair, como é que é esta perspectiva desse crescimento para os próximos 12 meses? Eu acredito que tenham todo o interesse em que essa narrativa seja vendida. É bola de cristal. Pá, é ridículo e quem vai Exato. atrás disso depois corre mal. É por isso que eu digo, as nossas empresas, se nós percebemos o que é que elas fazem, é melhor que essas perspectivas da bola de cristal. É ter sempre noção, que temos de ter os pés assentes na terra e como está aqui o Renato a dizer, é apanhar essas empresas em momento de queda na bolsa e apanhá-las em saldos. É aí que está o segredo. Agora, não é só nas quedas. O que é que são saldos? Os saldos era aquilo que nós estávamos a mostrar há bocadinho. Temos as contas, temos perspectivas, mas
termos sempre noção, não vamos cair numa narrativa de, ok, há pressupostos de vamos estimar os próximos 5 anos, os próximos 10 anos, da. Lembra-te sempre, pressupostos, isto são estimativas, não é a cena da bola de cristal, é certeza absoluta, há pressupostos que nós usamos para estimar os valores intrínsecos e, portanto, quanto mais conservadores formos nesses pressupostos, melhor. Segundo, quanto mais conservadores nós formos a comprar, imagina, no caso da Netflix, isto não é recomendação financeira, portanto, eu e o José Paradinha somos 2 idiotas que não sabem o que estão a dizer, vamos aqui apenas partilhar a nossa opinião, mas no caso da Netflix, por exemplo, sabendo nós que as estimativas de valor intrínseco são de 81,7, sabendo nós que ela, o último fecho estava a 92,4, o que é que achas? 81,7 é o valor justo. Ela está a 92,4 neste momento. Respondam aqui em baixo nos comentários. Valor justo, valor intrínseco, 81,7. Preço atual, 92. Compro agora a correr. Eu não compraria, mas isso é a minha opinião, Uhum. porque eu sou, como costumo dizer, aprendi a ser um bocadito forreta e não me preocupo em ter dinheiro em caixa. Eu não vou correr para tudo o que há na narrativa. E neste momento até a Não te Netflix anda na importas de, narrativa. tu não te importas de ir tendo dinheiro de lado que está parado durante alguns meses na corretora para estar sempre a aguardar que esteja abaixo dos valores justos, é isso? Não me importo muito. Porque já houve Que pessoas que me disseram: "Ó Pedro, mas tu às vezes estás 6 meses, 8 meses sem comprar uma única ação de uma única empresa". Sim, exato. Estou sniper atrás dos arbustos à espera que venha aos níveis de 20 ou 30 ou 40, eu gosto de 40% abaixo do valor intrínseco. Agora, há determinadas empresas que é muito complicado apanhá-las 40% abaixo do valor intrínseco, certo? muito, 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 muito. Mas de vez em quando apanham-se. E nesses momentos, se for nestas empresas que nós analisarmos e já percebemos o que é que ela faz, é aí que a gente deve estar, Uhum. porque Não, depois e aí tens que ter balas para o teu sniper atrás dos arbustos disparar o eu neste canhão. momento já não utilizo snipers, eu só o meu gajo está atrás de um canhão, já não é o sniper. O sniper tem umas balitas, é Mas canhão mesmo. balitas não, 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 é logo canhão. É porque é verdade, mas eu também já estabeleci, eu tenho mesmo muito poucas empresas e já me questionei, epá, diversifica, eu tenho mesmo, eu tenho poucas empresas mesmo, porque eu já percebi quais são as que me deixam dormir descansado à noite, Uhum, e se são aquelas, então eu já não quero mais. Eu quero naquelas, quando elas vierem a níveis que eu digo que gosto, é aquelas que eu vou comprar mais nada. E não quero, agora a Netflix veio 40%, a Uber veio 40%, é o que eu penso. Eu hum, quero a ter no meu portfólio, eu não as quero ter todas. exato, exato, exato. Sim, sim. Existem muitas que são boas e a gente não as tem. Sim, o Adam Khoo, o meu mentor desde 2020, hum, tem 47 ou 48 empresas no portfólio dele. Epá, mas ele tem vários milhões. Hum, eu não consigo acompanhar 47, 48 empresas no meu portfólio. Isso é muita empresa para mim. E eu não tenho, sei lá, 47, 48 negócios que eu gostasse de ter a trabalhar para mim. E portanto, eu prefiro ter só aquelas empresas que eu digo assim: pá, Netflix, perfeito. Apanhei-a nos 77 e qualquer coisa, quando ela teve aquelas quedas há tempos. Portanto, tinha os snipers atrás dos arbustos. Fui acumulando aquela disciplina de ir tendo dinheiro de lado todos os meses ou sempre que podemos, meter mais um bocadinho para a corretora e ter a calma, a disciplina de um dia o Trump vai mandar qualquer coisa. Isto foi tudo por aqui abaixo, não é? Tem sido absurdo, e a malta quando a gente fala: "O Trump é isto, Trump é aquilo", eu só O digo à Trump malta: é teu "Vocês", amigo, pá. eu nunca tive outro gajo tão bom como o Trump. Ele dá as dicas a toda a gente.
"Olha, vou mandar uns mísseis, não sei o quê, agora já não vou mandar mísseis, agora vou fechar, agora já não". Nós só temos de estar com a calma e de perceber, as nossas empresas continuam a trabalhar e a faturar e a fazer tudo. Ainda agora aconteceu, na sexta-feira, eu vou na sexta ou na quinta, a queda Hum. de uma empresa, eu não vou dizer nomes de empresas, eu não quero que as Mas pessoas diz, estás a falar da ServiceNow. que caiu e arrastou as outras empresas todas da mesma área para baixo. E só ela é que apresentou contas. Pois foi. E ela caiu porque não atingiu lá uns patamares altos, não interessa. Mas as outras, do mesmo setor caíram. Porque é que as outras caíram? É isso que nós temos que perceber. É aquela As outras só narrativa caíram à pela. volta das empresas de SaaS, não é? Software Uhum. as a Service. Hum, Basicamente, agora a inteligência artificial vai mandar tudo cá para baixo, vai acabar com as vantagens competitivas dessas empresas todas, vão fechar portas. Pronto, a narrativa serve para os 2 lados, não é? Serve para o pessoal borrar a calcinha branca e e vender, não é? Mas essa é a verdade. Mas eu até entendo. A serviço não apresentou resultados. Uhum. Ela caiu por isto ou por aquilo. Mas porque é que as outras de SaaS vão cair? As outras não apresentaram resultados. As outras, no dia anterior, eram exatamente iguais àqueles dia. Mas sabes Ponto. explicar É a porque é que as outras narrativa. caíram? Mas sabes explicar porque é que as outras caíram? É que há muita gente que, não percebe bem, e eu até, olha, tenho aqui mais um cartoon giríssimo, por causa das emoções, o ChatGPT fez-me coisas lindas, que é, quando está tudo a subir, vai disparar até à lua, e eu, agora é que vai ser, olha ao topo, pau, carrega no botão de compra. E depois quando está tudo a cair, corre, corre, vai afundar, olha, no fundo, vende. Este cartoon parecia o Pedrinho em 2018, 19, que era compra caro, na hype, nas emoções, na euforia e vende barato. E comprar caro e vender barato é uma excelente fórmula para o fracasso Para o financeiro, fracasso. não é? Mas é o que eu digo. As pessoas, depois de entenderem a lidar com estes sentimentos, têm que perceber uma coisa: o sentimento de ver o portfólio a crescer e as nossas empresas a crescer também temos de ter calma, Uhum. porque, é fixe, irmos comprar quando está tudo a crescer e parece que isto vai até à lua. Não vai, mas também quando está a cair não vai até ao fim do mundo. Uhum. Mas é também Algumas depois quando nós vão. Há bocado deste um exemplo que foi até ao fim do mundo e foi a zero e saiu de bolsa. saiu, mas E depois a também é perspectiva preciso dos analistas era 3000% mas de depois também crescimento. é preciso ter atenção. Eu foi o sentimento que mais me demorou a conciliar a ficar descansado na bolsa. Investigar a empresa, investiguei. É esta Uhum, empresa, percebo o que é que ela faz, comprei abaixo do valor intrínseco, tudo defino. Se ela cair mais, eu vou voltar a reforçar no patamar que eu decidi. uhum. Esse sentimento eu dominei-o. O sentimento que eu continuo a achar que as pessoas, e tenho um ou outro amigo que fala sobre o tema, é o sentimento do crescimento. Que eu vejo meus Ok, amigos a quando já cometerem esse subiu erro. muito, subiu, 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 o que é que faço? Vendo, é isso? É esse o sentimento que me demorou mais a construir, mas hoje em dia construí-no fácil. Já Mas vejo conseguiste? muitas pessoas a cometerem esse erro. Subiu Não, e a mim 10%. também me dizem, às vezes estava ainda há dias estava a falar com um amigo meu e não sei o quê, tá, então e ontem isto, aquilo e aquilo, ontem eu ouvi nas notícias que as bolsas não sei o quê, e eu disse: "Olha, ontem o meu portfólio subiu 9.000 e tal euros", e ele disse-me assim: "Vende!" E eu: "Calma, caralho, isto não é assim, meu." É logo a primeira coisa que eles dizem: "Vende!" Esse foi o sentimento quando eu fiz uma percentagem numa empresa que tinha, fiz os primeiros 10, 20, 100, 200, Vende. 300%. Vende! Vende, já fizeste 200%, vende! Eu, mas porquê? Vou vender e vou comprar o quê? Não, vou-te dizer porquê. Porque olha, na Palantir eu já tinha 2200% de valorização e ela começou a corrigir e eu agora só tenho 1400% de valorização. Só, só, é o sentimento só. Só, É, já viu? estás a ver? Mas é esse, eu tenho lá um miúdo que às vezes falo com ele e ele investe na bolsa e ele agora diz que já entendeu o que eu lhe explico. É Hum, comprar, ela vai aos 10, 20%,
depois pode vir aos 15, pode vir a zero, mas se a gente analisou a Zero empresa, de retorno, não é? zero Não de é zero o retorno, preço. mas Sim. se a gente ali analisou a empresa e perdeu tanto tempo a analisar aquela empresa, porque é que quando ela fez 20% a gente já vai a vender a empresa? Isto é para 10, 15, 20 anos, Uhum. ou mais. Aquele dinheiro é para estar ali. E o miúdo fez isso muitas das vezes. Ainda em algumas conversas que eu tive com ele, estávamos a falar: "Olha, esta empresa está num bom valor intrínseco, não sei o quê, eu comprei um bocadinho, eu não quero que tu compres, mas olha, não sei o quê". Comprou, teve um mês, ela fez-lhe 15% e ele vendeu. Eu: "Mas porquê é que tu fazes isso, pá?". Hoje diz que a mentalidade dele já é diferente. Já mudou. Depois de conversar comigo algumas vezes, é diferente, que é Uhum. para comprar e é para deixar estar. Olha aqui o Helder a dizer algo desse género. Há um ano tinha 75% de valorização, há um mês tinha 32%. Que é estúpido! Metade! E atualmente estou com 84%. Ah, estás a ver? É isto. Eu acho que as pessoas nunca deixam. É o que ele diz: olha, 84% de retorno é uma questão de paciência. As pessoas nunca deixam hum, os seus investimentos ter tempo suficiente. Quando dizem: gostava de ter uma empresa que fizesse 10 vezes, fizesse 100 vezes. Então eu tenho aqui que já fizeram 10 vezes. Mas porquê? Porque eu deixei a estar no portfólio para ela poder fazer 10 vezes. E há de fazer mais. Estás a perceber? Mas mas as pessoas não têm que quando cai um bocado, vou vender porque isto pode vir a zero. Mas se estudaram a empresa e se ela passou nos critérios todos que nós analisamos, nós só devemos estar confiantes. Só se ela mudou alguma das coisas que a gente analisou. Mas quando elas crescerem 10% ou 20%, a gente também deve ter a mesma confiança que ela vai continuar nos próximos 10, 15 anos a entregar. Claro, ou seja, tu conseguiste perceber isso porque passaste a colocar de lado dinheiro nos investimentos para o futuro eu, não uma Uhum. coisa para pagar contas neste mês, não é? Não estás, eh, se ao menos o mundo, né, aquela coisa, se ao menos o mundo me ajudasse a pagar a conta de eletricidade no final deste mês, vou pôr aqui 1000 € investidos e vou duplicar. Se tu queres duplicar num mês, o risco de correr bem ou correr mal é muito grande, percebes? Podes, epá, eh, se calhar até houve alguém que conseguiu, e depois há aquelas histórias nas criptomoedas, houve alguém, tu tens uma caneca inacreditavelmente bonita. Gostas da minha caneca? Muito bonita. Gostas? Canecas a ave rara. Hum? Vão a um site aí que se chama Pedro Silva Santos, estão Não, lá canecas podem destas. procurar no Google, se procurarem queres ver, isto o Google é incrível. Coloca aí, a caneca até é grátis e tudo. Pois é, com os livros, olha aqui, se puseres PEC caneca ave rara, se puseres assim no Google, olha aqui, aparece logo Noctula Store, vem aqui, logo a primeira que aparece, olha aqui. Com os livros da ave rara, aparece a caneca, recebes uma caneca. Eu depois ponho nas Uma notas caneca do uma episódio. canecazinha aí espetacular. Com frases que estão dentro dos livros, estas frases. Exatamente. Pronto, mas isto tudo para dizer o quê? Olha, temos. Tem, olha aqui, o Jorge a dizer: o amigo Paradinha, sempre presente, um abraço a partir de Vagos. Muito bom, Grande abraço, Jorge. É um gajo muito fixe este Jorge. muito Gosto bom. muito. O Helder aqui, a questão dos dividendos paga o prejuízo. Eu, por acaso, nem sou muito fã de dividendos, pá, porque Portugal é um país mau para recebermos dividendos, porque senão estamos sempre a pagar 28% não é, sobre aquilo que recebemos. Eu eu tenho um bocadinho, eu abri nova conta numa nova corretora, Hum. hã, senti-me incomodado, com um simples facto. Acho que a minha conta na primeira Desculpa, corretora aqui o estava Helder. E a oferta de 100 € em ações junto com a caneca? Não abuses, ó Helder. Isto sim. e estava um valor interessante e abri numa nova corretora, acho Hum, que das mais famosas que existem por aqui, que é a Interactive Brokers. exato. Abri Aí lá a abriste conta uma conta já, foi? já. Hum, E tenho neste momento é a analisar porque ela é um bocadinho mais complicada que é de giro. que a de Giro. Uhum. Hum, e queria lá um pequeno portfólio, ainda muito pequenino para ter ah, uma pequena percentagem em dividendos.
é uma treta, eu percebo que é uma treta, mas é uma pequena percentagem do meu portfólio, é mesmo muito pequenino no valor global. Eu, para Hã, mim, só faz sentido. Olha, o Adam Khoo tem umas frases giras que ele diz: investe em, como é que é? Investe em empresas de crescimento para ficares rico, a longo prazo. Investe em empresas que paguem dividendos se já és rico. Ou seja, e quando tens muito dinheiro, podes ter aquele dinheiro ali a render-te dinheiro garantido, que são aqueles dividendos. os dividendos. E eu só me levou a fazer isso porque ainda se calhar é aquele pequeno bloqueio mental que eu tenho Hum. de ter medo de um dia passar fome. E quis diversificar um bocadinho numa Ok. coisa Queres ter mais ali garantida, rendimentos fixos. que Uhum, não é, e eu percebo que é aquele pequeno bloqueio e estou confortável com ele, também é uma pequena parte do meu portfólio, não é nada de uhum. género, e também só o comprei porque tenho dinheiro nas minhas empresas de crescimento para, a qualquer momento, eu disparar canhões, não é snipers, é canhões mesmo, porque eu continuo a acumular Agora dinheiro na minha corretora de empresas de crescimento. uhum. E agora há pouco tempo comprei, quando houve aí umas pequenas quedas das 2 minhas principais, e comprei, tinha dinheiro suficiente e continuo com dinheiro suficiente. Só que estava a gerar mais um bocado, e então percebi que havia ali uma pequena, hipótese de, em 2 ou 3 dividendos que eu sempre fui fã, hum, E e tu que tens investido só em empresas individuais ou em ETFs também? só tenho um único ETF. Já tive 2, só tenho um, Uhum. que é o de semicondutores, tem sido Esse está estupidamente o louco. crescimento dele. É absurdo, é qualquer coisa que é absurdo. E tinha o do SP500, mas já há pouco tempo atrás desfiz-me dele, porque precisava de, na altura que me desfiz dele, já tem algum, talvez um ano ou o que Uhum. é, precisava de guito para pôr em empresas individuais. Só para as pessoas Eh, lá em casa que não sabem o que é que são ETFs, basicamente empresas individuais é aquilo que temos estado a falar, uma Amazon, uma Google, Alphabet, Meta Platforms, seja lá o que for, uma Apple. Hum, ETFs são cestos com é como se fossem cestos de empresas. Em vez de investirmos apenas em uma empresa, podemos, como disse o José Paradinha, ter, em vez de, por exemplo, investirmos na ASML, na TSM ou na Nvidia, podemos ter um ETF onde estão essas empresas todas de semicondutores, incluindo a Intel, incluindo a Micron, incluindo uma série de outras empresas. Ui, que já ia deixando cair aqui a nossa bola de cristal. E portanto, no SP500 é a mesma coisa, ou seja, o SP500 é o índice das 500 maiores empresas americanas. Não é possível ninguém investir no índice, não é? Mas é possível alguém comprar ações de um ETF, que é um fundo de investimento transacionado em bolsa, Exchange Traded Fund, comprar ações de um ETF que replica o índice. E depois agora há ETFs de tudo e mais alguma coisa, de Tudo e mais alguma coisa. semicondutores, de mercados emergentes, do tal SP500, esses são os mais conhecidos. Tudo e mais algo, de empresas de saúde, de inteligência artificial, não é? De muita coisa. Eu descobri ainda agora um destes dias, um de shorts, long short. E eu: "Porra, até fazem ETFs de long Fazem shorts". inversos, muitos deles, sim, sim, E ETFs eu inversos. e eu fiquei a pensar: "Jesus, isto agora fazem ETFs de tudo e quê". Só Eu não tenho esse. sou tão fã, pronto, as pessoas Não, que seguem e tu também não, não é? Eu não sou tão fã de investir em ETFs, porquê? Porque, pá, eu sou o gajo dos negócios, eu gosto de empresas, eu gosto de quem vende produtos, de quem vende serviços e portanto, olha, vou ter que investir nesta empresa. Ouviste? A moto está aqui a passar, não não, conseguiste ouvir? Não. não. Hum, mas eu gosto de empresas e, portanto, eu prefiro ter participação na Nvidia, por exemplo, do que ter um ETF, só um ETF de semicondutores. O ETF de semicondutores, quando eu o comprei, foi para ter exposição a toda a área dos semicondutores. Epá, mas depois quando eu apanhei Nvidia a preços estúpidos, comprei a primeira vez a 90 e pouco, depois reforcei a 80 e pouco. E ela agora está, já agora também podemos olhar para aqui, como é que está a Nvidia? Nvidia, 208.
Ou seja, eu comprei aqui abaixo, olha, o último nível de suporte dado pelas médias móveis, que está aqui na, nesta beldade, nesta plataforma que orienta os nossos investimentos, ah, eu comprei abaixo disto, nos 80 e quê? Já não me lembro, 87, não foi? Lembras-te quando eu comprei? Foi na área dos 80 e qualquer coisa, eu acho. 87, 7. Está a 208, ou seja, já está aqui mais do que dobrado. Diz aqui o Sim. Rora, também comprei a Nvidia aí. Foi foi um bom nível de suporte que ela estava, foi uma boa Uhum. queda. E portanto, temos aqui mais. Olha, está aqui o Marcos Ferreira, a mandar abraço a todos e a pôr o Marcos Ferreira Cardinal 10, um código de 10% de desconto para quem quiser investir na Bolsa. O Marco sempre não falha, portanto, aqui nas subscrições anuais no meu site, ah, o Marco já está a dizer quem comprar aqui a subscrição e investir na Bolsa ou desmistificar os investimentos com o código dele pode ter 10% de desconto. Mas também temos o teu, José, que é o J Paradinha, não é? Uhum. Já agora pomos aqui também. J Paradinha. A a malta tem sido generosa e tem utilizado o meu código e eu agradeço à malta que tem utilizado. É giro porque, espera aí que eu olha, já fiz asneira, já publiquei aqui, espera aí. Hum, é giro porque depois de eu lançar estes episódios, como episódios do podcast A Ave Rara, há sempre pessoas que subscrevem estas subscrições, investir na bolsa e desmistificar os investimentos com o teu código, não é? Eu agradeço à malta que utiliza. J Paradinha, Cardinal 10. Vamos prendê-lo aqui. eh, exibir. Olha, aí está. J Paradinha Cardinal 10, um código de 10% de desconto que concorre frente a frente com o código do Marcos Ferreira, Cardinal 10. Portanto, continuando, deixa-me voltar aqui. E uma coisa que eu me esqueci de dizer há bocado. Eu estava a dizer, mas tu percebes porquê que há tanto comprar e vender assim. Quando uma desce, há bocado estavas a dizer, desceu a ServiceNow e arrastou as outras todas. As pessoas pensam, está toda a gente em cima disto, está toda a gente a olhar para os preços. Quando uma desce, os outros todos vendem. Pá, as pessoas, achas que acreditam mesmo que são milhões de pessoas por trás, sempre a olhar para o telemóvel ou para o computador? Não, já estás a dizer, não, isto são algotraders, ou seja, são algoritmos que identificam palavras no X, no antigo Twitter, seguem conta, por exemplo, do Trump, identificam qualquer coisa que leve para cima ou para baixo, e isto não é possível tantas empresas ao mesmo tempo reagirem naquele minuto ou naquele microsegundo, sobe uma, sobem todas, desce uma, descem todas. Isto são algoritmos, máquinas que estão a fazer grandes transações para grandes fundos de investimento. Está bem? Portanto, 80%, mais ou menos, 70% a 80% dos movimentos que acontecem nos mercados acionistas são feitos por máquinas, são feitos por computadores. Não é o Zé Paradinha ou o Pedro Silva Santos que estão ali com um poder brutal a mandar os mercados para cima e para baixo. Não, não, tu disseste 70 a 80, eu acho que é mais. Será Uma mais? vez eu estive a ver isso, acho que era mais o que era negociado em bolsa por, algoritmos. O o o comprador, como nós, somos uma pequena parte. Somos mesmo minoritários nisso. E é que depois, por exemplo, na ServiceNow, vamos entrar aqui no cartão da ServiceNow. Se andarmos aqui para baixo, vê no Yahoo Finance. Isto já tem aqui um botãozinho incrível. Quem é que tem acesso a isto? Quem está na subscrição a investir na bolsa e desmistificar os investimentos tem acesso a esta plataforma, está bem? Para já ainda não tem, externamente, não podes aceder a isto. Portanto, isto tem aqui um botãozinho que te permite ir diretamente para o Yahoo Finance com as médias móveis já montadas. E então o que é que acontece? Olha aqui os volumes aqui a vermelho, tudo a cair. Tanto volume aqui, o que é que fez? Muita gente tem stop loss, ou seja, estão a fazer trading, estão a aproveitar aqui a subida dos preços e quando ele vai bater na subida, deixa-me ir buscar aqui onde é que estava? A Epic Pen. Quando ele vai bater ali em cima numa média móvel, temos um teto
que pode dar asneira. Deixa-me ver aqui. Deixa-me ver se eu consigo marcar lá aqui. Ah, não me deixa marcar. Está louco? Não me deixa marcar. Quando ele bate aqui, repara, tens ali, é tipo, tens a cabeça debaixo da mesa, tens uma mesa por cima. Enquanto não te tirarem a mesa de cima, tu vais estar tramado. Porque o preço, enquanto não furar isto, há uma grande probabilidade dele bater ali e vir por aqui abaixo outra vez. E ele depois vai batendo, batendo. Olha, da última vez sobe, 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 pic, bateu ali e o que é que aconteceu? Saíram as contas. Ai, houve aqui uma coisa que eu não gostei. Perspectivas futuras, não sei o quê. Não gostámos. Desce. Estes buracos normalmente são rapidamente preenchidos. Quando ele vier por aqui acima, já as médias móveis devem estar aqui, vai cá estar outra vez a mesa por cima da cabeça. Ou seja, isto já é análise técnica, aquilo que estamos aqui a mostrar. Para além da parte, para além das contas da empresa, nós conseguimos, através da análise técnica, identificar os melhores pontos para entrar, que são estes tais pontos que aparecem aqui, os níveis de suporte, e muitas vezes, se quisermos sair, por exemplo, empresas cíclicas, bancos, seguradoras, também temos ali bons pontos identificados, seja por médias móveis, seja por outros indicadores, como por exemplo o price to book ratio, não sei o quê. Não vamos estar aqui com coisas muito técnicas para as pessoas, mas os algoritmos, aquelas máquinas que nós dissemos que estão lá a ver o que é que o Trump diz, as palavras todas, também seguem isto, está bem? Também seguem a análise, por exemplo, olha aqui, uma das coisas, hum, na análise técnica, uma das coisas é o cruzamento de determinadas médias móveis a subir ou a descer, que são os cruzamentos dourados a subir e os cruzamentos da morte a descer. E se nós virmos aqui determinadas médias móveis, olha quando estas médias móveis cruzaram a subir aqui. Tudo por ali acima. Olha quando as médias móveis cruzaram a descer. Por aí abaixo. Está bem? Portanto, sem entrarmos em coisas demasiado técnicas, as médias móveis servem-nos para nós identificarmos os melhores pontos de entrada, mas servem igualmente para os traders, sejam pessoas, sejam máquinas, para entrarem e saírem. Portanto, quando há um pânico generalizado, pessoas, traders, máquinas que têm stop loss, que é se vier o preço aqui, saio fora, que é para caso ele deixe ainda mais, eu limitar aqui as perdas. Quando dispara um stop loss, outro, disparam milhares de stop losses por ali abaixo e isto faz com que é tipo o efeito dominó, vem tudo por aí abaixo. E depois quando vem tudo por aí abaixo, ativa nas outras máquinas todas, nos outros traders todos, saída imediata, não é? E então se tu andas nestas coisas do trading diário, é possível que vás ter um esgotamento em breve, é possível que vás perder dinheiro o resto da vida, certo? Sem dúvida, é isso. E as pessoas quando pensam que perceberam alguma coisa no mercado, elas têm que perceber que estão a lidar com máquinas que é que estão a fazer o jogo. É E muitas muito das difícil no curto prazo e no médio prazo tu competires contra máquinas. não tens hipótese nenhuma, No longo porque prazo é eles fácil. Se só investes em empresas com excelentes fundamentos e só compras quando está o preço abaixo do valor intrínseco ou muito abaixo do valor intrínseco, no longo prazo é fácil. no longo prazo é simples, é nós olharmos para as empresas e perceber o que é que elas estão a fazer. Se nós percebermos o que é que elas estão a fazer, no longo prazo é fácil. Se nós estamos já a pensar a um mês, a um ano, Uhum, nós de certeza que vamos perder dinheiro. Isso uhum, certezinha que vamos perder dinheiro. Se estamos a pensar, eu vi esta notícia, eu vi um tweet do Trump, eu vi isto. As máquinas analisam isso muito mais rápido que nós. uhum. Nós não temos hipótese de analisar as notícias todas à mesma velocidade das máquinas. E elas é que fazem a gestão deste dinheiro. Então o que é que nós denominamos? É que a longo prazo, se nós percebermos que a empresa vai crescer, nós só temos que perceber, está abaixo do valor intrínseco o que nós decidirmos, ou está até ao valor intrínseco, mas nós acreditamos que a empresa vai continuar a crescer. É isso que nós devemos fazer e não estar muito
a ver estas notícias, porque estas notícias as máquinas dão cabo de nós, porque Não, e elas não leem só, nas muitas parece. notícias, primeiro são para ganhar cliques, não é, porque estão em sites, que ganham muito com publicidades e alguns deles estão repletos de publicidade de tal maneira que até é difícil ver a própria notícia. Tu entras ali e dizes: "Ai, Sim. esparta, tanto banner de publicidade, pá, tirem-me isto da frente". Mas muitas das notícias, muitas são, lá está, para ganharem dinheiro com os cliques em publicidade, mas muitas das notícias são para te manipular, para te mexer com as emoções. E para cima ou para baixo, para te criar mais euforia, não é? Isto nunca vai parar de subir. Ou para baixo para te trazer medo e te levar àquela situação de vende já. Mas mais uma vez vamos repetir a frase: comprar caro e vender barato é a melhor receita, a melhor fórmula para o caos financeiro. Quem é que aqui já comprou caro e vendeu barato? Admitam. Vá, coloquem aqui nos comentários. Coloquem aí. E quem é que já vendeu bem, mas se estivesse quietinho, tinha crescido Exato, mais? exato. Sabes que, não sei se foi o Warren Buffett, se quem é que disse que dos maiores erros que cometeu foi ter vendido cedo demais. Eu acho que foi ele ou o Charlie Charlie Munger. Munger. Eu acho que foi um dos 2. Sim, E esse é sempre o erro que a gente comete. está aqui um a dizer, o Jota, gostava era de saber para que beldades andam a olhar. Podemos dizer? José, queres dizer? Vamos falar primeiro então, antes de dizer em que beldades é que estamos a olhar, ah, como é que nós estruturamos a nossa carteira de investimentos? Como é que tu pensaste a tua carteira de investimentos? Ou seja, já falámos, quero ter empresas excelentes, que estejam a trabalhar para mim. Eu tenho 70 e tal por cento de investimentos em empresas tecnológicas. Mas foi pensado desde o início, ou seja, eu gosto muito de empresas tecnológicas, eu quero ter uma exposição muito grande em empresas tecnológicas. Eu não quero ter aquele portfólio chamado portfólio all weather, todas as estações, que tem menos volatilidade e não sei o quê. Não, 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 não. Eu gosto de bem pum, 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 tudo cá para baixo. Ótimo, eu lido bem com isso, porque eu tenho a disciplina de colocar dinheirinho regularmente de lado e quando vem tudo cá para baixo, eu vendo. Não quero perder a volatilidade. Como é que tu desenhaste a tua carteira de investimento, José? Eu tenho-a trabalhado ao longo dos tempos, agora tenho-a findada. Já tive mais empresas, algumas não tão tecnológicas. Eu acho que hoje 90% das minhas empresas são tecnológicas, Uhum. do meu principal portfólio. Hum, e estou confortável com isso, Mas tu estás analisei-as bem. confortável com a volatilidade que elas te trazem? Sem dúvida, sem dúvida. Ok. Eu estou muito, muito cómodo com a volatilidade que elas me trazem, É que eu chego a ter aquilo que eu disse, eu chego a ter menos 10.000 num dia, 9.000 no outro, mais acho que o máximo que tive de subida num dia foi para aí 11.000 euros, uma coisa assim do género. E o eu máximo de já descida ti também foi à volta disso. eu já tive dias de menos 2, 3%, como Sim, subidas de 2, 3% num dia. Mete confusão às pessoas. Elas se calhar estão a fazer 2, 3% ao ano, num certificado da Forro ou numa cena qualquer, e tu tens essa exato. volatilidade num dia. Tens de estar preparado para lidar com isso. Eu construí o meu portfólio nas empresas que eu mais acredito que tenham potencial, para o futuro. Eu não quero Como é perceber se que são tecnológicas, se controlas não o são. facto, lá está, estás a tentar prever o futuro, não é? Estou a tentar prever o futuro. Como é que tu controlas na tua carteira de investimentos e se estiveres enganado? Qualquer empresa, não há empresas que uma pessoa diga assim: "Não, uma Amazon nunca vai à falência". É pouco provável que uma Amazon vá à falência, mas pode ir. Como é que Eu controlas percebo. isso no teu E portfólio? como é que controlo? Se a Amazon for à falência, eu tenho as outras. As outras, se calhar, se a Amazon for à falência, as outras vão ganhar com isso. Eu tenho uma distribuição mais ou menos equiparada pelas Ah, empresas que ok. lá tenho. Diversificaste, como diz aqui o Helder. Sim, mais ou menos, tenho mais, tenho uma ou outra que estão um bocadinho mais acima, mas é organicamente, Uhum. elas cresceram organicamente, mas mais ou menos está equiparado. Eu posso ter uma ou 2 que vá à vida que eu não vou ficar,
se elas forem todas à vida, prontos, se calhar se forem todas à vida é porque o mundo não está muito bem, eu não me devo preocupar com isso. Mas se uma ou 2 for à vida, eu tenho-as mais ou menos distribuídas para elas poderem ir à vida. Deixa-me pegar nisso que tu disseste, o mundo vai acabar, porque quando começou a guerra, hum, Rússia-Ucrânia, quando começaram os conflitos com o Irão, há sempre aquela narrativa de agora com o Irão, vêm aí as bombas, acabou, isto vai tudo é tirar o dinheiro, não sei o quê, não sei o quê. A minha perspectiva é, se o mundo acabar, também não vais precisar do dinheiro para nada. Não. É o que tu te deves preocupar menos é com o dinheiro, porque se o mundo acabar, guerra nuclear, essas merdas todas, que a malta já fala disto há 100 anos, o Tu não que vais tu te precisar vais de dinheiro para preocupar nada, morreste também. ah, morreste, acabou, por isso é que eu digo. Mas mesmo que uma das minhas empresas vá à vida, como as tuas, tu podes ter uma empresa que tenhas que vá à vida, Uhum, mas eu tenho o meu portfólio distribuído para se uma delas for à vida, eu tenho a certeza que se ela for à vida, os clientes daquela empresa vão ter que ir para algum lado, não vão? uhum. Então quer dizer que alguma das minhas outras empresas vai a crescer mais que o que estava previsto. Porque Ou seja, uma Amazon vamos imaginar, o ChatGPT, cai, a entrada em bolsa corre muito mal, a Microsoft tem uma participação muito grande, isto a Microsoft vai de arrasto por aí abaixo. E quem ganha é o Gemini. obrigado. A Google vai ganhar com isso. Tem uma Ou boa seja, participação tu no tens Gem Microsoft, a Microsoft se calhar até a curto prazo pode sofrer se isso acontecer, mas a empresa não vai à falência mas por causa não, não, disso. não. Mas se não for o ChatGPT que resulta, se for o Gemini, fixe, porque Mas se ganha for uma a ou ganha Anthropic outra, tu tens participação nas 2. mas se for a Anthropic, nós também temos participação. Eu não sei quem é que tem participação na Anthropic, Tem mas a Amazon, tem a Google, tem a Microsoft, tem tem todos. essas todas. É por isso que eu digo que Não, tens que escolher bem a empresa de inteligência artificial, não sei o quê. Qualquer uma que venha a ganhar, nós ganhamos porque temos participação nas que as detêm. exatamente, é por isso que eu digo, o portfólio tem que estar distribuído. São tecnológicas, mas são Uhum. tecnológicas que são polos, estão a abranger várias áreas, tanto inteligência artificial como, seja chips, seja, máquinas, seja o que for. E depois tecnologia não só, tecnologia, por exemplo, associada à saúde, a Viva Systems, por exemplo. Eu tenho uma posição também grande na United Health, que apesar não é uma tecnológica, é ligada aos seguros de saúde, mas lá está, a tal questão da diversificação que tu referes e que está aqui o Helder também a referir, não é? Olha, está aqui o Pedro, desculpa. Já fiz pior, comprei caro e quase tive de as oferecer. Muito bom. Não sei se ele está a falar do BCP há uns anos, uma coisa assim de género. Eu não continuo a dizer, nós temos que perceber o que é que estamos a comprar, porque o dinheiro custou-nos a ganhar, porque nós só vamos investir para a bolsa, como estamos a falar aqui, quando já nos sobrar mais que o que a gente tem para viver. Exato, porque senão estás pressionado, ou seja, se aquele dinheiro que tu colocaste ali de lado é dinheiro que tu vais, por exemplo, necessitar de mexer ou potencialmente ter que mexer daqui a um ano, epá, é um risco muito grande. Daqui a um ano como é que está? Não sei. Piorou o conflito pelo mundo? Não sei. Pá, ninguém previa o Covid, ninguém previa, não é? Toda a gente achava que, olha, não, a Rússia não vai nada invadir a Ucrânia. E olha, afinal deu asneira. Mas Não sei, mas não sei. quem é que previa as tarifas do Trump que fez cair o mercado numa semana ou 2 absurdamente? Ali em Nós não podemos abril de 2025, não foi? O foi 2025. que é que fizeste nó na altura? nós nós não podíamos prever isso. Nós temos que colocar lá o dinheiro que não precisa eu continuo a dizer, no mínimo teria que ser 10 anos. Graças Trump, diz ele aqui. O Trump eu continuo a dizer aos amigos esta brincadeira, e eles: "Tu és maluco e não sei", eu estive limitado naquelas tarifas do Trump a Abril de ficar 2025, tu compraste muito, não compraste? eu eu comento com os meus amigos que eu fiquei com a minha conta bancária pessoal, Hum. preocupado que não tinha dinheiro para meter gasóleo.
Mas eu percebia que Espera aí, quase quebraste a regra de só pões dinheiro de lado que não vais precisar a curto mas prazo. eu sabia que no final do mês ia entrar dinheiro, nem que eu não fizesse nada no meu negócio, porque eu tenho outras coisas a vir dinheiro. Porque eu percebi as oportunidades que estavam a aparecer. E Uhum. eu percebi que aquilo era estúpido, ridículo, era mais uma coisa. Era dinheiro que eu continuava a não precisar, porque eu sabia que se eu precisasse meter gasóleo, existe dinheiro para eu meter gasóleo. Mas Uhum. eu coloquei para lá o que não precisaria de todo, porque muitas das vezes a gente coloca o todo, mas mesmo o todo que coloca ainda podia colocar mais um bocadinho. E aquela recuperação na altura de que o Trump anunciou as tarifas foi de outro mundo. Aquilo foi uma recuperação em quê? 3 semanas, um mês? Para aí. Mas ele Aquilo avisou, caiu 19 ou 20%, chegou a tocar nos 20% e a chegou entrar a em tocar bear nos market. 20. Não fechou no SP500, não fechou 20% abaixo do último máximo, no Nasdaq das tecnológicas fechou Fechou, isso mais fechou. 20% e aquilo recuperou em quê? Um mês? Eu acho que nos chegou a um mês, eu não E tenho bem depois ideia. ainda cresceu mais 20 e tal por cento até o não foi? Até o fim do ano. Exatamente. Mas, foi a altura que eu mais comprei, eu tinha pouca, Foi a não Nvidia tinha, aí, comprámos. eu principalmente foi a Alphabet, eu a Alphabet comprei mesmo muito nessa Também, altura, também, porque também, a 150. eu tinha pouquinho dela e então foi aí que eu reforcei. Mas é o que eu digo, Alfa. só nas boas empresas, eu não comprei uma empresa qualquer, eu estudei-as, Não sabia compraste a que elas Aurora Cannabis, como eu comprei em 2018, 19 não, não, e não, 9.000 e obrigado. tal euros. Não, obrigado.